Após ser deixada por seu namorado, a escritora Júlia decide embarcar em uma viagem pelo Nordeste. Em cada parada, ela encontra não apenas novas histórias e culturas, mas também a si mesma, reconhecendo o valor do amor próprio e da autoconfiança. Antes de iniciar essa história, se inscreva no canal e deixe seu like. Quando Lucas me deixou, o mundo desabou. Tudo que eu acreditava conhecer, cada momento que construímos juntos, parecia uma miragem que se dissipava diante dos meus olhos. Eu estava no nosso apartamento, cercada por lembranças, quando a porta se fechou atrás dele, levando consigo não apenas suas coisas, mas também parte de mim. O vazio daquela sala ecoava meus pensamentos. Como ele pôde fazer isso comigo? E agora, o que eu faço? Eu me sentei no sofá, tentando reunir a coragem para respirar. O celular apitava, mensagens de amigos preocupados, mas eu não tinha ânimo para responder. As palavras de Lucas ainda ressoavam em minha mente. Preciso de um tempo, Júlia. Preciso me encontrar. Como se eu não fosse suficiente. A voz dele ecoava, e eu me perguntei se realmente havia algo de errado comigo. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, e eu me perguntei, quem sou eu sem ele? Naquela noite, não consegui dormir. O silêncio do apartamento se tornou ensurdecedor. Levantei-me e fui até a estante, onde guardava meus diários antigos. Folheando as páginas amareladas, encontrei uma anotação que fiz anos atrás: viajar me faz sentir viva. Um lampejo de inspiração me atravessou. O que eu mais desejava agora era me redescobrir. Assim, enquanto a cidade dormia, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. E se eu fizesse uma viagem? Uma jornada pelo Brasil, em busca de novas experiências e, quem sabe, de mim mesma. No dia seguinte, tomei coragem e comecei a planejar. A ideia de deixar São Paulo me enchia de uma mistura de medo e excitação. O Nordeste sempre me atraiu com suas cores vibrantes, suas culturas ricas e seu calor humano. Talvez eu encontre histórias para contar, murmurei para mim mesmo enquanto escrevia em um novo diário, um que seria exclusivo para essa nova fase da minha vida. O que eu mais queria era me sentir viva novamente. Você não está pensando em viajar, está? Perguntou minha amiga Clara, quando a encontrei para um café. Ela sempre soube que eu precisava de uma mudança. Estou, respondi, hesitante. Acho que preciso me afastar um pouco de tudo isso. Clara sorriu, seus olhos brilhando de apoio. Isso é ótimo. Você vai se surpreender com o que vai encontrar. Além disso, você sempre quis escrever sobre as belezas do Brasil. A empolgação dela contagiou-me. Comecei a falar sobre os lugares que queria visitar, as pessoas que queria conhecer e as histórias que poderia contar. A cada palavra, senti a tristeza se dissipar um pouco. Só não esqueça de me mandar notícias, certo? Clara disse, abraçando-me com força. E quem sabe, vou querer te acompanhar em uma dessas aventuras. Com o apoio de Clara e a certeza de que precisava me afastar, comecei a fazer as malas. A sensação de empacotar minhas coisas era libertadora. Cada item que eu colocava na mochila era como uma promessa de novos começos. Roupas leves, meu caderno de anotações, uma caneta que nunca falha e, claro, meu livro favorito. O sol se punha, e eu me peguei sorrindo ao imaginar todas as histórias que poderia criar e quem eu poderia encontrar na estrada. No dia da partida, o coração batia acelerado. Enquanto esperava pelo ônibus, pensei em como seria a vida a partir daquele momento. Adeus, passado, murmurei para mim mesma, enquanto o ônibus se aproximava. Ao entrar, um misto de ansiedade e esperança tomou conta de mim. Sentei-me perto da janela e observei a cidade se afastar. O cheiro da terra molhada e o som do motor me lembravam que eu estava realmente partindo. E assim, com a estrada diante de mim e um novo capítulo prestes a se abrir, deixei São Paulo para trás, em busca não apenas de novas histórias, mas de uma nova Júlia. A jornada começava agora, e eu estava pronta para me encontrar. Assim que coloquei os pés em Salvador, a energia da cidade me envolveu como um abraço caloroso. A música pulsava pelas ruas, e mesmo no meio da multidão, eu me sentia só. A dor da separação ainda era fresca, mas algo dentro de mim começava a se agitar,
como uma chama que tentava reacender. Caminhei pelo Pelourinho, admirando as fachadas coloridas e os detalhes arquitetônicos que pareciam contar histórias de um passado vibrante. Foi ali que conheci Ana. Ela estava sentada em um banco, pintando um mural com tintas que refletiam o sol do meio-dia. Seus olhos brilhavam como se guardassem todos os segredos da cidade. Eu parei para observar, sem perceber que um sorriso involuntário se formava em meu rosto. "Você gosta do que vê?" Ela perguntou, sem tirar os olhos da tela. "Muito." "É lindo", respondi, ainda absorvendo a cena. Ana então se virou para mim, com um olhar que misturava curiosidade e acolhimento. "Você é nova por aqui, não é? O que trouxe você a Salvador?" "Estou tentando me encontrar", confessei, sem pensar duas vezes. O peso da verdade me fez sentir mais leve. Ah, essa cidade tem essa capacidade de fazer a gente se perder e se encontrar ao mesmo tempo. "Você já pensou em se deixar levar pela música?" perguntou Ana, com um brilho no olhar. "Música?" Eu me questionei, ainda meio perdida. "Sim. Venha comigo. Hoje à noite vai ter uma roda de samba, e você pode se soltar um pouco." "Que tal?" Eu hesitei por um momento. A ideia de sair e me expor a novas experiências era intimidante, mas a curiosidade falou mais alto. "Ok, eu vou." Respondi, sentindo um frio na barriga. Quando a noite chegou, eu estava nervosa e animada ao mesmo tempo. Ana me apresentou a uma turma de artistas locais, e a energia era contagiante. As vozes se misturavam à batida dos instrumentos, e eu me deixei levar pela música, dançando e sorrindo como há muito tempo não fazia. A sensação de liberdade era nova e revigorante. "Olha, Júlia, a música é como a vida. Às vezes, você precisa improvisar", disse Ana, enquanto rodopiava ao meu lado. "Eu nunca pensei dessa forma", respondi, rindo. "Sempre fui tão rígida com o que escrevo, com o que faço. E é por isso que você precisa se soltar. A arte não é só sobre o resultado, mas sobre o processo." "Deixe que a vida te inspire", sugeriu ela, enquanto me puxava para mais perto da roda. Eu observava aqueles rostos iluminados, todos tão diferentes, mas unidos pela música. Era um momento mágico que me fazia esquecer todas as minhas inseguranças. Enquanto dançava e cantava, uma ideia começou a brotar dentro de mim. Peguei meu caderno e, sentada em um canto da roda, comecei a escrever sobre a experiência. Cada palavra fluía como a melodia que ecoava ao meu redor, e a dor que antes parecia tão pesada começou a se dissipar. "O que você está escrevendo?" Ana perguntou, se aproximando. "Estou tentando capturar este momento", respondi, empolgada. "É incrível como a música me faz sentir viva. Você deveria compartilhar isso com mais pessoas. Sua história pode ajudar outras pessoas a se encontrarem também", disse ela, incentivadora. Quando a festa começou a se dispersar e o sol começou a surgir no horizonte, eu me sentei na calçada, ainda com o caderno nas mãos, refletindo sobre tudo que havia vivido naquela noite. A música, a dança, as pessoas e suas histórias estavam me transformando. Eu percebia que a arte tinha um poder imenso de cura. Com um sorriso no rosto e o coração leve, fiz uma promessa a mim mesma: eu usaria minha experiência na viagem para criar um novo livro. Um livro que falasse sobre a busca pelo amor próprio, sobre a força que reside dentro de cada um de nós. Estava pronta para deixar a dor para trás e me abrir para o novo. A jornada estava apenas começando, e eu mal podia esperar para ver onde ela me levaria. A brisa suave do mar de Porto de Galinhas acariciava meu rosto enquanto eu caminhava pela orla, absorvendo cada detalhe ao meu redor. As águas cristalinas e a areia fina pareciam me convidar a mergulhar não apenas fisicamente, mas também na essência da vida que pulsava ali. Naquela manhã, eu estava decidida a me conectar com a comunidade local e entender mais sobre a cultura que cercava aquele lugar tão encantador. Logo, avistei um grupo de pescadores em uma pequena embarcação, rindo e conversando animadamente. Aproximando-me, percebi que eles estavam preparando suas redes para o dia de trabalho. Um deles, um homem de pele bronzeada e sorriso largo, me cumprimentou com um gesto amigável. "Oi, moça. Vem se juntar a nós?" "Aqui",
A vida é cheia de histórias, disse ele, com um sotaque carregado. Oi. Eu sou a Júlia. Na verdade, eu adoraria saber mais sobre o que vocês fazem aqui, respondi, sentindo uma onda de empolgação. Meu nome é Neno. A gente vive do mar, sabe? Cada dia é uma nova aventura, ele explicou, enquanto puxava a rede para fora da água. Se você quiser, pode nos ajudar. É uma boa maneira de entender como tudo funciona. Aceitei a oferta com gratidão. O cheiro do mar me envolvia, e eu sentia que aquela experiência seria não apenas enriquecedora, mas também uma forma de desconstruir a dor que ainda guardava dentro de mim. Enquanto ajudava Neno e seus amigos, percebi que a união entre eles era palpável. Eles riam, compartilhavam histórias e se apoiavam mutuamente. Você sabe, Júlia, aqui a gente aprende a resiliência desde pequeno. O mar pode ser traiçoeiro, mas sempre voltamos a ele. A vida é assim, Neno comentou, enquanto ajustava a rede. É verdade. Eu estou tentando entender isso na minha própria vida. Depois de um rompimento, tudo parece tão confuso, confessei, sentindo um impulso de abrir meu coração. Romper é difícil, mas é uma parte da vida. O importante é não deixar que isso te afunde. Olha para nós, cada dia, uma nova chance de pescar e viver, ele disse, com uma sabedoria que eu não esperava. Conforme o dia avançava, me envolvi cada vez mais na rotina dos pescadores. O trabalho árduo, as risadas e a camaradagem entre eles me faziam sentir que eu era parte de algo maior. Quando o sol começou a se pôr, colorindo o céu de tons alaranjados e violetas, Neno me convidou para um jantar simples, mas cheio de sabor. Você vai adorar a comida da minha mãe. Ela é a melhor cozinheira da região, ele afirmou, com orgulho. A mesa estava repleta de pratos típicos, e a conversa fluiu naturalmente, como se eu estivesse ali há anos. Os pescadores compartilhavam histórias de suas vidas, e, a cada relato, eu sentia uma conexão mais profunda com eles. O amor que tinham pela profissão e pela comunidade era inspirador. Enquanto conversávamos, Neno me lançou uma pergunta que me fez refletir: e o amor? O que você busca, Júlia? Eu não sei. Depois de tudo, sinto que preciso primeiro me amar antes de me abrir a novas relações, respondi, hesitante. Essa é a chave, minha amiga. O amor próprio é como a rede que usamos. Se não estiver forte, o que você pegar vai escapar, ele disse, fazendo um gesto com as mãos para ilustrar seu ponto. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, como uma revelação. Eu percebi que estava tão focado em curar feridas do passado que havia esquecido de valorizar a mim mesma. A noite se desenrolou entre risadas e boa comida, e ao me despedir de Neno e dos outros pescadores, senti um calor no coração. Naquela noite, deitado em minha cama, pensei sobre tudo o que havia aprendido. O amor próprio não era apenas um conceito, era uma prática diária, um compromisso que eu precisava fazer comigo mesma. O dia havia sido transformador, e eu estava cada vez mais certa de que essa viagem não era apenas sobre explorar o Nordeste, mas sobre redescobrir quem eu realmente era. Com um sorriso no rosto, fechei os olhos, sonhando com as novas histórias que ainda estavam por vir, e com a certeza de que, assim como o mar, a vida sempre teria novas ondas de oportunidades a serem surfadas. A atmosfera de Olinda era mágica, mas eu me sentia como uma folha seca, à mercê do vento. As casas coloridas e o cheiro de amendoim torrado pareciam vibrar ao meu redor, mas dentro de mim, um bloqueio criativo me prendia em uma bolha de insegurança. Olhei para o meu caderno em branco e suspirei. O que eu esperava? Uma obra-prima surgindo do nada? Eu havia vindo até aqui em busca de inspiração, mas o peso das expectativas me sufocava. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, a chuva começou a cair, fina e insistente. O som da água batendo no chão se misturava com a música que vinha de alguns barzinhos, mas eu não conseguia me concentrar. Se eu não consigo escrever, talvez eu devesse apenas observar, pensei comigo mesma. Assim, me abriguei em um pequeno café, onde o cheiro do café fresco e do bolo de rolo me acolheu como um abraço. O lugar estava vazio, exceto por um homem que parecia estar tão imerso em sua leitura que nem percebeu minha entrada. Olhei para ele e, em um momento de clareza, percebi que era Miguel, meu amigo de infância.
O coração disparou. Eu não o via há anos, mas as lembranças de nossas risadas e aventuras vieram à tona como uma onda. Júlia! Ele ergueu os olhos do livro e sorriu, seu rosto iluminando-se com o reconhecimento. Quanto tempo! O que você está fazendo aqui? Oi, Miguel. Estou em uma viagem de autodescoberta, respondi, tentando esconder a vulnerabilidade que transparecia na minha voz. E você? Eu sempre volto aqui para recarregar as energias. Olinda tem esse poder, não acha? Ele me convidou a sentar e, antes que percebêssemos, estávamos conversando como se o tempo não tivesse passado. Estou enfrentando um bloqueio criativo, confessei, olhando para meu caderno. A pressão de criar algo grandioso está me paralisando. Às vezes, é preciso desapegar do resultado. O que te fazia feliz quando éramos crianças? Miguel perguntou, sua voz suave e encorajadora. Escrever contos sobre as aventuras que vivíamos. Histórias de piratas, tesouros e mistérios, respondi, um sorriso involuntário surgindo em meu rosto. Então, por que não volta a isso? Que tal escrever uma história sobre Olinda? Uma aventura, algo leve. Não precisa ser perfeito, apenas deixe fluir, sugeriu ele, seus olhos brilhando com entusiasmo. A sugestão dele ressoou em mim como um eco distante, algo que eu havia esquecido. A ideia de libertar a criança que havia em mim trouxe uma onda de alívio. Você tem razão, Miguel. Devo me permitir escrever sem me preocupar com o que os outros vão achar. Exatamente. A criatividade é como uma correnteza. Se você tentar controlá-la demais, ela para de fluir. Deixe-se levar, ele disse, tomando um gole de seu café. A simplicidade de suas palavras parecia tocar uma parte de mim que estava adormecida. A conversa fluiu naturalmente, e logo eu estava rindo e compartilhando histórias das minhas últimas aventuras pelo Nordeste. Com cada palavra, o peso em meu peito parecia diminuir. O tempo passou rápido, e quando olhei pela janela, a chuva tinha parado, deixando um frescor no ar. Você me deu uma ideia incrível, Miguel. Obrigada por isso, disse, sentindo uma onda de gratidão. Só estou fazendo o que um amigo deve fazer. Agora vai e escreva. Deixe que as palavras te encontrem, ele encorajou, enquanto saíamos do café. Motivada, decidi que era hora de voltar ao meu quarto e dar vida àquelas ideias. Enquanto caminhava, um novo propósito se formava dentro de mim. A sombra do meu passado ainda pairava, mas agora, eu tinha uma ferramenta para enfrentá-la, a escrita. Quando cheguei ao meu quarto, abri meu caderno e, com a caneta na mão, comecei a escrever. As palavras fluíam como um rio caudaloso, e eu me permiti sonhar novamente. O sol estava se pondo em um céu tingido de laranja e rosa quando cheguei ao Festival de Cultura Popular em Recife. A música vibrava pelo ar, e as pessoas dançavam em um ritmo contagiante, como se cada batida do tambor estivesse pulsando em seus corações. Senti uma mistura de excitação e nervosismo, não apenas pela atmosfera festiva, mas também pelo que estava prestes a acontecer. Era um momento que eu sabia que poderia mudar tudo novamente. Enquanto caminhava pelas barracas coloridas, admirando as artesanato local e as iguarias típicas, meu olhar foi atraído por uma figura que parecia ter saído de um sonho distante. Rafael. Meu primeiro amor. O tempo não o havia mudado tanto, seus olhos ainda brilhavam com aquela intensidade que eu lembrava bem. Meu coração disparou, mas, para minha surpresa, não era o mesmo desespero de outrora. Eu me sentia diferente, mais forte. Júlia, ele sussurrou, como se estivesse tentando acreditar que eu realmente estava ali. Rafael, respondi, tentando manter a voz firme. Não esperava te ver aqui. Eu sei. Eu vim para me reconectar com as minhas raízes, ele disse, olhando em volta, como se estivesse buscando uma explicação para sua presença naquele lugar. E você? O que faz aqui? Estou escrevendo um novo livro. Esta viagem tem sido uma verdadeira jornada de autoconhecimento para mim, confessei, tentando desviar o foco de sua pergunta. Eu não queria entrar em detalhes sobre minha dor ou meu passado. Queria que ele soubesse que eu estava bem, que havia seguido em frente. Fico feliz por você.
Sempre soube que a escrita era sua paixão, ele disse, e eu percebi um brilho de admiração em seus olhos. Eu sinto muito pelo que aconteceu entre nós. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Rafael, o passado é passado. Eu não estou aqui para reabrir feridas. Aprendi muito desde então. Aprendi a me amar e a seguir em frente. Ele hesitou, parecendo surpreso com minha sinceridade. Eu só queria que você soubesse que você sempre foi especial para mim. E eu também me importei muito com você, respondi, sentindo um misto de nostalgia e libertação. Mas eu não preciso mais do seu amor para me sentir completa. Eu sou inteira agora. A expressão dele mudou, como se estivesse processando cada palavra que eu dizia. Eu entendo. Eu errei, Júlia. E não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse. Olhei para ele, não com raiva, mas com uma compreensão profunda. Eu perdoei, Rafael. Não pelo que você fez, mas porque eu precisava me libertar. E agora, eu tenho tantas histórias para contar, tantas experiências que moldaram quem sou. A música ao nosso redor parecia ecoar minha nova realidade. Eu não era mais a garota perdida que ele havia deixado para trás, eu era uma mulher pronta para abraçar o mundo. Após a conversa, continuei a explorar o festival, o coração mais leve. As cores, os sons e as risadas pareciam ressoar dentro de mim, como se cada pessoa ao meu redor estivesse celebrando não apenas a cultura, mas também a vida. Naquela noite, sob a luz das estrelas e o som dos tambores, eu me senti finalmente completa. O peso do passado não me oprimia mais, eu havia encontrado minha voz. Com um sorriso no rosto, comecei a escrever em meu caderno, as palavras fluindo como um rio. Minha nova história estava tomando forma, e eu sabia que cada página seria um reflexo do que eu havia aprendido. Quando voltei para meu alojamento, a energia do festival ainda pulsava em mim. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade piscando como estrelas. Estava pronta para voltar a São Paulo e finalmente concluir meu livro. Não apenas um relato de viagens, mas um testemunho de superação e autodescoberta. Eu sabia que essa história seria minha maior conquista, e agora, mais do que nunca, eu estava pronta para o mundo. A atmosfera do evento literário em São Paulo era eletrizante. O espaço estava repleto de rostos animados, rostos que eu ainda não conhecia, mas que agora pareciam todos ansiosos pela minha apresentação. Eu me sentia como uma nova versão de mim mesma, uma Júlia que havia passado por tantas transformações, tantas descobertas, e que finalmente estava prestes a compartilhar sua história com o mundo. O palco me parecia um altar, e cada passo que eu dava em direção a ele era como se eu estivesse deixando para trás todas as inseguranças que me acompanharam por tanto tempo. Você está pronta? Perguntou Ana, a artista que conheci em Salvador. Ela estava ao meu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e expectativa. Estou, respirei fundo, tentando absorver a energia ao meu redor. Só espero que as pessoas gostem. Elas vão. Você se preparou para isso. Sua história é poderosa, ela me encorajou, dando um tapinha nas minhas costas. Quando finalmente cheguei ao microfone, as luzes do auditório me ofuscaram momentaneamente, mas logo consegui focar na plateia. O coração batia acelerado, mas não por medo. Era uma batida de determinação. Comecei a falar, contando um pouco sobre minha viagem, como cada lugar me ensinou algo diferente e como eu aprendi a me amar novamente. A cada palavra, vi os rostos na plateia se iluminando, e isso me deu ainda mais força. Depois de terminar minha apresentação, o aplauso ecoou como uma onda calorosa. Eu estava envolta por um sentimento de realização que nunca havia experimentado antes. Concluí minha fala com um sorriso genuíno, sentindo que finalmente estava no lugar certo, fazendo o que realmente amava. Entretanto, no momento em que a festa começou, meu coração quase parou. No canto da sala, vi Lucas. Ele estava cercado por amigos, mas seu olhar estava fixo em mim. O sorriso em seu rosto parecia um misto de arrependimento e saudade. A presença dele me pegou de surpresa, trazendo à tona memórias que eu pensei ter deixado para trás. Ele está aqui? Ana perguntou, percebendo minha reação. Sim,
E agora o que eu faço? A insegurança ameaçou voltar, mas respirei fundo e lembrei de tudo que havia enfrentado. Você não deve nada a ele, Júlia. Você é uma nova mulher agora, ela me lembrou com firmeza. Decidi que não deixaria que Lucas estragasse este momento. Com o copo de suco nas mãos, fui até um grupo de pessoas que elogiavam meu livro, me perdendo nas conversas sobre literatura e arte. Ouvia risadas e aplausos, mas Lucas não saía da minha cabeça. Mais tarde, enquanto estava cercada por novos amigos e admiradores, Lucas se aproximou. Ele parecia nervoso, e isso me deu uma estranha satisfação. Júlia, eu só queria pedir desculpas, começou ele, com a voz trêmula. Percebi o quanto fui egoísta e como perdi algo especial. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem, respondi, tentando manter a calma. Você não percebeu que, ao me deixar, me deu a chance de me reencontrar? Agora sou mais forte do que você jamais imaginou. Ele hesitou, olhando para baixo, como se estivesse se perdendo em seus próprios pensamentos. Mas eu não poderia deixar que ele me abalasse. Eu sei que você me usou como inspiração para seu sucesso, continuei, agora com a voz mais firme, chamando a atenção de todos ao redor. Mas você nunca reconheceu meu valor, e isso me feriu profundamente. Eu merecia mais do que ser a sombra da sua carreira. Os murmúrios e olhares surpresos foram como um eco da liberdade que eu sentia. Lucas não sabia o que dizer, e eu não esperava que ele tivesse uma resposta. Em vez disso, o que eu esperava eram aplausos, e eles vieram. A plateia começou a aplaudir, e eu senti uma onda de empoderamento. Eu me levantei sozinha, declarei, e hoje eu sou a autora da minha própria história. O amor próprio é a maior riqueza que conquistei, e isso é algo que ninguém pode tirar de mim. Os aplausos aumentaram, e eu sorri, finalmente livre do peso do passado. O evento terminou em celebração, e eu me sentia pronta para uma nova fase na minha vida, uma vida onde eu seria sempre a protagonista.